De Cristo, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida dos irmãos por este dia, uma noite abençoada. Quero desejar ao irmão as maiores bênçãos celestiais. Que Deus, o Pai, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa falar contigo de maneira muito diferente, exclusiva, para que a sua palavra, que é viva e eficaz, ela possa penetrar a tua alma e separar do teu espírito. Queridos irmãos, nesta noite nós voltamos para continuar e terminar aquilo que foi a promessa da série bíblica. Ontem não tivemos, não lançamos ou não tivemos o tempo para terminar a sessão da série bíblica, porque havia sido ficado como promessa que teríamos que falar sobre o reino milenar, o reino de Cristo, falar sobre o significado do reino milenar e falar da queda do império do anticristo, que vai ser o último império que vai dominar humanamente, depois de todos os impérios governados por homens, sobre as influências de principados e potestades. Aleluia! E muito obrigado por estar a acompanhar este canal e seguir. E espero que Deus tenha te abençoado também. E assim juntos vamos poder contribuir para o Evangelho do Reino. Nós pregamos em tudo quanto é lado, e cada oportunidade que Deus nos conceda para falar da sua palavra, nós devemos fazê-lo. Seja na rede social, seja na igreja, no templo físico, ou mesmo seja em lugar público, aonde tiver duas pessoas e onde podemos falar de Cristo, nós vamos fazê-lo com zelo e com a sua diligência. Por isso, querido irmão, convido a prestar a sua máxima atenção, pois hoje vamos fazer um estudo com muita minuciosidade e entendermos algumas complexidades sobre o reino milenar. Amém? Deus possa te abençoar mais uma vez e convido o irmão de antemão para que abramos a Bíblia, a nossa sagrada Bíblia, ou a Santa Bíblia, para que possamos fazer uma leitura no livro de Apocalipse, no seu capítulo 19, devemos começar a partir do versículo 13, 11, versículo 11, bendito, e vamos começar a estudar a nossa série bíblica hoje sobre o reino de Cristo, o reino milenar e o reino do Cordeiro. Para recordar os irmãos, nós estivemos falando primeiro sobre o estabelecimento do reino do anticristo. Nós mostramos a visão de Daniel, que fala sobre os 4 reinos, apresentado pelos 4 animais, e também fizemos um paralelismo entre a visão de Nabucodonosor, a visão da estátua, e a referência que tínhamos era sobre o último reino, que era representado pelos pés, misturado com barro. Nós falamos que o império que dividia-se como império romano, dividiu-se em 2, e a pedra que foi cortada sem mão representa o reino de Cristo. Amém? Então, o reino de Cristo, ela vai ser cortada sem mão, e ela vai descer, e ela vai destruir o reino humano. O barro representa a humanidade. O homem foi feito do pó, o homem foi feito do barro. A Bíblia diz que do pó fomos criados, do pó nós voltaremos. Do pó viemos, do pó voltaremos. Então, o barro, na visão de Nabucodonosor, naquela estátua, representa o reino humano. Então, o reino humano será destroçado pelo reino de Cristo. O reino de barro com a mistura do ferro representa o império humano, mas o império do anticristo, todos serão destroçados pelo poder de Deus. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo. Então, capítulo 19 do livro de Apocalipse, ela vai nos falar da vitória do Cordeiro sobre este império. É o que eu quero convidar os irmãos para que façamos a leitura a partir do versículo 11, para vermos a preparação do nosso Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura breve para não perdermos tempo a falar.
Assim diz a palavra do Senhor, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O cavalo branco é um dos cavalos que João viu quando o céu foi aberto. Amém? Ela representa Jesus, ou seja, o cavaleiro que estará montado sobre o cavalo branco representa Jesus. Às vezes, o branco ela tem uma inclinação ligada a questões de paz, de harmonia, mas nós observamos que o Senhor, ele vai montar-se no cavalo branco para vir pelejar contra o império humano, o império do anticristo. E a parte B do versículo 11 diz o seguinte: o que estava sentado sobre ele se chama ou chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O nome de Jesus, apresentado na batalha final, será fiel e verdadeiro. Por que fiel e verdadeiro? Ele será chamado fiel e verdadeiro porque ele vem para julgar com justiça e vem com juízo de Deus para julgar a terra. Aquele que é o verdadeiro e ele é o fiel nas suas palavras, pois a Bíblia diz que Deus é veraz, que seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Deus prometeu que ele viria para destruir os ímpios, que não receberam a Deus, que não creram no nome do seu Filho. E o fiel e o verdadeiro, ele há de vir para julgar e pelejar com a justiça. O que quer dizer que tudo que ele vai fazer é justo, porque agora ele está a dar tempo aos homens para poderem se arrependerem dos seus pecados. Através dos profetas, ele foi pregando a sua palavra, anunciando o evangelho do reino, para que as pessoas se convertam e sejam salvos. Através do nascimento, através de nascer, através do arrependimento, para o perdão dos pecados. Estes seres humanos que não estão se arrependendo, que não tiveram tempo de crer, de olhar para a vida como Cristo, então o tempo deles vai terminar. E quando chegar aquele momento, o Senhor não vai se apresentar como um Deus de amor ou Deus da graça, que agora nós temos tempo para poder brincar, para poder desfrutar do momento gratuito que o Senhor nos deu. A graça, o favor imerecido. Naquele tempo, quando for fechado o horário ou relógio profético, Jesus, ele vai se apresentar como um juiz, alguém que peleja com justiça e vem para julgar a terra. Por isso é que João viu o nome do cavaleiro, cujo nome era o fiel e o verdadeiro. Aleluia. O versículo 12 vai dizer o seguinte: e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Os olhos são como chamas de fogo, mostrando que ele é alguém que sonda mente e coração. Ele vê além do natural, ele vem no sobrenatural. Ele é alguém que conhece o que você e eu fizemos. O chama de fogo é para mostrar que ele está sondando. E essa chama de fogo também representa o juízo de Deus. O fogo que consome. Deus é o fogo consumidor, amém? Hebreus fala-nos disso. Então, ele virá como fiel, verdadeiro, o juiz, aquele que peleja com justiça, mas virá com os olhos como chama de fogo, aquele que é o juiz, para consumir toda a palha, todo o feno, tudo que não foi edificado sobre a rocha, que não tem o fundamento de Jesus Cristo, ele vai julgar. E aquele que for julgado e queimar, então vai ser lançado para o inferno. Ou seja, as obras daqueles que não serem aprovados, que não passar por fogo e não permanecer, tem que ser lançado, porque todo fogo vem para queimar. Se não encontrar um material bom, ele queima e torna ela em pó ou em cinza. Por isso é que nós, os cristãos, estamos fundamentados sobre a rocha. Nós temos o fundamento em Cristo, fundamento dos apóstolos e os profetas, para que quando passa o fogo sobre nós, a nossa obra seja achada irrepreensível, aprovada por Deus. Aleluia! Então, ele vem e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Diadema fala de soberania, coroa,
o rei. Ele é rei. Ele vai vir como rei. Não virá como filho do homem. Ele não virá como filho que nasceu de Maria e José. Virá como rei. Ele virá como filho do homem, mas como um rei dos reis e o Senhor dos senhores. Porque o Senhor, ele vai julgar aqueles a quem ele confiou a sua casa, a sua seara, a sua obra. Aleluia. Não somente virá sozinho, mas ela diz que tinha um nome escrito que ninguém sabia, era um mistério, ninguém sabe esse nome. Era o outro nome que ninguém poderia saber, nem João, mas era um mistério que só o Senhor sabia. Senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, mostrando, salpicada de sangue está representando o sangue derramado na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, onde o Senhor morreu por causa do meu e do teu pecado. E ele vai vir com aquelas roupas para mostrar, olha aqui, eu sou aquele que um dia vocês julgaram e vocês condenaram. Eu sou aquele justo que morri a causa do vosso pecado. Então a roupa de Jesus vai estar salpicada, ou seja, vai ter gota, vai ter mancha de sangue, para testemunhar ao mundo. Quando ele for visto nos céus, nas nuvens, as pessoas vão olhar e vão dizer, este é o Jesus da cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Ele vai vir com a marca na mão, para que as pessoas vejam aonde o cravo passou, aonde ele foi crucificado. Deus, ele virá e julgará a terra. Glória a Deus. E glória a Deus nas alturas. Aleluia. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a espada. A palavra de Deus representa a espada. E diz assim, seguiam-nos os exércitos que há nos céus em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. O povo, pessoas, ímpios, seja quem for que estiver na terra, vai ser julgado. Amém? E a eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e a ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19 também é conhecido como o lagar do vinho. O lagar do vinho, para quem não conhece, é um lugar onde, por cultura, o povo judeu, ele fazia a colheita da videira e ele metia aquelas frutas para poder transformar da videira para a uva, ou seja, para o vinho. O que eles faziam no lagar? A uva era colocado e eles não tinham máquina para poder triturar. Então, os irmãos, ou as irmãs, ou os israelitas, eles tinham que pisar. Pisavam e machucavam. Na medida que machucavam, ela extraía o seu suco. E aquele suco, ela fazia uma espécie de rios, em formato de sangue, como é a cor do vinho. Amém? E aquele lugar, ele era conhecido como o lagar do vinho. Amém? Então, Apocalipse vai falar que o Senhor, ele virá para pisar o lagar do vinho, que é o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas só que nesse lagar não vai ser o vinho que vai ser pisado, mas está a fazer menção dos homens que vão ser mortos, que vão ser decapitados. Aqueles que não receberam a marca estarão mortos, mas estarão mortos pelo governo do anticristo. Mas aqueles que perseguiram os cristãos, que ficaram na grande tribulação, então o Senhor, quando vier, ele vai vir para fazer guerra contra o anticristo e os seus aliados. Então estes todos vão ser destruídos pelo exército de Cristo. O exército do anticristo vai perder diante do exército do Cordeiro, que é a pedra em Daniel capítulo 2, que foi tirada sem mão para destroçar o reino do ferro e do barro, que representa os pés. E esses homens vão ser massacrados de maneira tal que o planeta Terra vai ser visto como se fosse um lagar. Vai estar inundado do sangue de pessoas.
e vai ser chamado de lagar, ou a ira de Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor vai machucá-los com seus pés, amém? Ele vai pisar, e vai se cumprir uma das profecias que diz, e ele, a semente da serpente, pisará a cabeça de Satanás. Oh, glória a Deus! Então, o lagar vai ser um lugar de sangue, um lugar horrendo, um lugar onde vai ter muitas pessoas mortas. O sangue vai escorrer como se fosse um rio, como se fosse um mar, vai ser um mar de sangue naquele dia. Vai ser uma guerra terrível. Todos os ímpios, eles vão ser julgados, vão morrer, porque o esplendor da glória do Senhor vai matá-los. A glória de Deus vai destruí-los, porque a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses que o Senhor destruirá o iníquo ou o homem da perdição com o seu sopro. O Senhor não vai precisar usar as suas mãos, Ele vai soprar, e aquilo vai ser um esplendor da glória que vai limpar a terra toda, e não vai sobrar ninguém que vai estar de pé, exceto aqueles que foram mortos pelo anticristo. Aleluia! Depois desta batalha, então, vai se estabelecer o reino de Cristo. No versículo 14, diz assim, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje o Senhor, Ele é um Deus de amor, hoje o Senhor é um Deus de misericórdia. Ou seja, agora temos Deus como Pai. O Pai é alguém que tudo que o Filho pedir, Ele nos dá gratuitamente. Pois Jesus disse que se o vosso Pai biológico, sendo mau, quando pedirdes, vos dá boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Porventura, um pai poderá dar pão no lugar de serpente, ou serpente no lugar de pão? Claro que não. Hoje Ele é Pai, Deus o Pai, Ele cuida de nós. Estamos no tempo da graça. Mas quando fechar o ciclo profético, Ele vai se apresentar como o Senhor. Alguém que vem para cobrar de nós a responsabilidade que Ele nos confiou na terra. E Ele vai ser o Rei para mostrar que Ele está em cima de todos os falsos reis da terra, porque Ele é o soberano, porque Ele é o Rei, porque Ele vai julgar outras nações que tinham seus reis e os seus principados e as suas potestades. Vai ser uma peleja, vai ser uma guerra aonde o Cordeiro, Ele vai vencer, porque Ele saiu vencendo e para vencer. Aleluia! E o império do anticristo vai terminar. E o versículo posterior diz o seguinte, e viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles assentam, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Vai ser matança, é o lagar da vinha de Deus. Essa peleja que alguns chamam de Amargedon vai ser conhecido em Apocalipse 19 como o lagar da vinha. O lagar da vinha será o lugar de massacre. O lagar da vinha é o lugar onde vai ter milhares de pessoas que o seu sangue vai jorrar como um rio. É a justiça de Deus que vai ser estabelecida. O Senhor vai vingar os seus santos decapitados, porque o sangue desses homens, filhos, servos de Deus, ele clama por justiça, e quando chegar aquele momento, o Senhor vai julgar com justiça e verdade. Por isso ele é o chamado, o fiel e o verdadeiro. Aleluia! Todos esses pequenos, grandes, reis, tribunos, cavaleiros, o exército do anticristo vai ser massacrado. Aquilo vai ser uma grande derrota. Aquilo vai ser uma derrota sem precedente. Aquilo é 1000-0.
é derrota, porque Cristo ele veio vencendo, e para vencer ele não perde nenhuma batalha. O Cordeiro não perdeu nenhuma luta, ele sempre venceu. Ele venceu na cruz do Calvário, ele triunfou sobre a morte, e ele venceu venceu a morte, e ele ressuscitou, triunfando do aguilhão da morte, e nos deu a vitória. Em seu nome, hoje nos deu a chave da vitória, essa chave que nós recebemos, a qual nós abrimos toda a porta para aqueles que venham em Cristo, encontram salvação e encontram o descanso. Aleluia. Meu Deus, oh, sinto uma unção muito forte. Nós vamos seguir falando para entrarmos na ideia do milênio, amém? Aleluia. E o versículo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, amém, glória a Deus. E a besta foi presa, versículo 20. E a besta será presa, ela vai ser presa com todos os seus seguidores. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, vão ser agarrados, vão ser encarcelados para não pelejar nunca mais nas nações, amém? Aí diz que a besta fizeram os sinais com que os enganou, os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. São os primeiros que vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. Aqui o diabo ainda não vai ser preso. Ou seja, aqui o diabo ainda não vai ser, não vai ser largado ou não vai ser posto no lago do fogo. O Satanás vai ser aprisionado. Aleluia. A besta e os seus seguidores vão ser lançados diretamente ao lago do fogo, que ele vai ser vencido pelo sopro. O Senhor vai soprar, e aquele sopro é que vai invadir a terra como o esplendor da sua glória, e a besta vai ser agarrada, vai ser lançado no lago de fogo e no enxofre. O versículo 20 é quando começa a dizer que Satanás é agarrado e é levado a uma prisão para que ele esteja ali durante 1000 anos. É aqui que eu quero falar sobre essa temporada ou esta extensão, conhecida por os estudiosos bíblicos como a dispensação milenar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de abrirmos, eu quero que vás comigo em 2 de Pedro, 2 de Pedro no capítulo 3, onde Pedro fala acerca, versículo 8, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Pedro vai dizer o seguinte: mas amados, versículo 8. Pedro vai dizer o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, e não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A verdade mesmo é que o Senhor está a tempo do arrependimento. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que mais pessoas vão aos céus, através da palavra da verdade. Não a palavra de motivação que esses falsos profetas costumam a pregar, que esses falsos pastores costumam a ensinar. A palavra que salva é a palavra do arrependimento, a palavra da cruz. Jesus não veio para se tornar um coaching, um motivador. Jesus veio para nos levar do reino, nos transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho, ou seja, o reino de luz. Recentemente, aleluia, nos últimos tempos, nós temos observado a inversão daquilo que é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, eu estou abrindo parênteses, ela carrega em si a tribulação do crente, a prova do crente, o fogo que o crente vai passar, e a transformação, que acima de tudo é o conteúdo do reino, porque a Bíblia em Romanos 12 diz que nós não podemos nos conformar, mas devemos buscar a renovação do nosso entendimento e a transformação do nosso homem para se conformar a Cristo. Aleluia. Então Pedro vai falar sobre o tempo da volta de Jesus, e alguns irmãos estavam vendo que estava a demorar. Então ele vai
desmistificar o tempo. Ele diz que não ignoreis, irmãos, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que quer dizer o reino milenar? Literalmente, Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, amém? Diz que vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, Satanás, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, depois da derrota do anticristo, lançado no lago de fogo e enxofre, um anjo vai descer com uma cadeia grande e vai prender a Satanás. Ele está a ouvir, sabe, o fim dele está próximo, e vai ser colocado no abismo, que é onde desceu, onde subiu o anticristo, amém? Apocalipse 13 fala que esse anticristo subiu do abismo. Então, um abismo é o lugar onde o Senhor, ele prende todos os principados, a besta, e depois vai voltar a prender a Satanás. Ele vai ficar preso lá durante 1000 anos. Mas a Bíblia fala, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, que para Deus 1000 anos é como um dia. É aqui onde está a grande incógnita, aonde muitas pessoas vêm perguntando, será que esse reino milenar será literal ou será espiritual? Mas para entender isso, eu preciso dar respaldo bíblico. O reino milenar, queridos irmãos, segundo a Bíblia, será literal. Não será espiritual, vai ser literal. Como assim? Isaías 65. Vem comigo e vamos entender aqui a famosa profecia milenar que Isaías profetizou ainda nos tempos dos profetas maiores. Isaías 65, aleluia, glória a Deus, magas. Isaías 65, vai comigo em Isaías 65, enquanto eu vou abrindo aqui a palavra do Senhor. Isaías 65, queridos irmãos, no versículo, a partir do versículo 17, o Senhor vai dizer assim, amém? Me perdoa porque eu estou a mexer muito a câmera, mas pronto, vamos continuar a palavra de Deus. Isaías 65, no versículo 17, diz assim, porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Esses céus novos e nova terra vai ser no espírito, ok? Está a dizer que nós vamos ver a transformação dos céus limpos, uma terra nova. Claro que nós não vamos ver o mudar de uma terra, mas aquilo vai ser a transformação que a terra em si vai sofrer, através da derrota do anticristo e de todos os impérios. Vai ser uma transformação da natureza, do ambiente espiritual, ou seja, os céus vai ser um novo ambiente que ele vai criar para influenciar a terra, amém? Porque primeiro é o espiritual, depois é o físico. Então, o que significa que novo céu, nova terra, isso quer dizer que vai ser um novo céu no espírito que vai influenciar uma nova terra, ou seja, um novo ambiente na terra. Versículo 17 diz assim, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. No princípio a profecia foi para o povo de Israel, mas que ela se contextualiza para a igreja. Amém? Diz, e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Vai ser um tempo longínquo, quando as pessoas vão viver durante muito tempo, onde praticamente a maldição vai ser extinta. O reino milenar vai ser um lugar onde a maldição vai ser a primeira coisa a ser removida. Mas aqui não descarta a morte. A morte vai continuar a existir. O problema é que a maldição que vem através do pecado vai ser removida. As pessoas vão viver em paz. As pessoas vão viver sobre a bênção, sobre a influência dos céus. Ou seja, os céus vai governar. Por isso é que ele diz que viu novos céus e nova terra. Em outra palavra, os novos céus vai governar a nova terra. Diz que não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos
será amaldiçoado. Amém? O pecador de 100 anos será amaldiçoado, ou seja, quem for um pecador, o pecador que tiver 100 anos, vai viver sob uma maldição. Ou seja, quase é difícil pecar, mas aquele que pecar aos 100 anos vai ser amaldiçoado. E vai dizer o seguinte: e edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amados irmãos, o livro de Isaías vai falar sobre o reino milenar, amém? Isaías 65 vai descrever literalmente como é que vai ser o reino milenar. Vai ser o tempo de paz, de bondade, as pessoas vão viver muito tempo e vai se estabelecer o reino de Cristo na terra. Jesus vai governar, porque Satanás estará preso durante 1000 anos, o anticristo já não existe, os governos mundiais não terão nenhuma influência para poder contaminar a terra. Será o próprio Cordeiro que vai governar desde os céus o planeta Terra. Com certeza, quem são as pessoas que vão fazer parte do reino milenar? Para entendermos isso, vamos continuar o versículo 20 do Apocalipse 20, amém? Apocalipse 20, diz assim: e vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqueles que morreram, foram decapitados, os cristãos, e também aqueles que ficaram na grande tribulação, mas não morreram, não receberam a marca de Cristo, esses vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, os cristãos que morreram através do testemunho de Jesus, da palavra de Deus, vão reinar com Cristo. E eles serão parte da primeira ressurreição. Ou seja, os que vão ressuscitar pela primeira vez, a morte já não terá poder sobre eles. Mas a sepultura não vai abrir-se para todos, apenas para um grupo único, exclusivo, que vão ressuscitar para reinar durante 1000 anos. O versículo 5 diz assim: mas outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabam, ou se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Amém? Porque a segunda morte é o lago do fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Pedro também fala, 1 Pedro capítulo 5, diz que o Senhor nos escolheu para sermos nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Então, os escolhidos de Deus, aqueles que têm a marca de Jesus, aqueles que morreram por causa do nome de Jesus, aqueles que não amaram a sua vida, negaram a sua vida, não tomaram a marca da besta, não tiveram na testa, na mão, aqueles que não dominaram, não deixaram dominar-se pelo sistema do anticristo, morreram, eles vão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! E esta é a primeira parte, porque ainda não é o fim. Depois dos 1000 anos, será solto Satanás.